E o Jornal do Estado começa falando do caso do recém-nascido que foi abandonado embaixo de uma ponte na zona sul de Aracaju. A mãe está em prisão domiciliar. O bebê passa bem, mas continua internado. A previsão é de que tenha alta médica dentro de um mês. A justiça é quem vai decidir o destino do recém-nascido. O bebê recém-nascido está internado na maternidade Santa Isabel desde o último sábado. É aqui onde o menino de aproximadamente 1,5 kg deve ficar por pelo menos um mês. A criança foi encontrada por um gari dentro de uma sacola plástica debaixo desta ponte no bairro Inácio Barbosa. Quando topei, com o negócio duro. Aí eu peguei a bolsa de lá para cá com a pá, com medo. Quando eu botei aqui no chão aqui, o cara puxou, era uma criança. Eu fiquei até sem jeito de falar mais nada. A mãe é a principal suspeita de ter abandonado o bebê prematuro. A polícia chegou até a mãe da criança através de denúncias feitas ao CIOSP ainda no sábado. A mulher foi presa e trazida para o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis para ser ouvida. Para a polícia, este não seria um crime de abandono, mas de tentativa de homicídio. Não foi tipificado como abandono e sim como tentativa de homicídio, devido à forma como ela agiu em relação a isso. Porque se ela tivesse intenção apenas de abandonar a criança, ela teria colocado a criança em um local onde a criança pudesse ter o mínimo de acompanhamento, de auxílio, né? Se aquelas pessoas não tivessem passado lá e escutado um barulhinho e tivessem resolvido ver do que se tratava, aquela criança provavelmente não estaria viva no momento. A mulher não passou muito tempo na delegacia. Após a audiência de custódia, recebeu a prisão domiciliar por ser mãe de mais 3 filhos menores de 12 anos. À polícia, a suspeita disse que a gestação do 4º filho não era bem-vinda pelo pai da criança. O bebê teria nascido no banheiro de casa. Quando ela foi ouvida no sábado, logo após a prisão, ela informou que ela estaria grávida e que ela estava com um novo companheiro e que não queria que ele tivesse conhecimento dessa gravidez, porque o filho não seria dele. Então ela escondeu a gravidez e durante a noite ela teria sentido uma dor, teria ido ao banheiro e escutado um barulho e quando verificou a criança teria nascido. Então ela pegou a criança, cortou o cordão umbilical, arrumou o banheiro para que as pessoas não tivessem conhecimento e levou a criança e a deixou lá próximo à ponte, próximo à lixeira. O futuro do bebê está sob acompanhamento do Conselho Tutelar. O próximo passo agora é saber das condições em que vive a família e se as outras crianças estão em situação de vulnerabilidade. A partir de hoje a gente está fazendo esse acompanhamento com a família, devido a ela ter uma criança menor de 12 anos. Então a gente está fazendo esse acompanhamento, vamos encaminhar para o psicólogo, já está tendo o psicólogo, então para a gente ver se há essa criança que está na casa dela, existe algum risco, algum risco pessoal, para a gente estar fazendo as medidas cabíveis para a gente aplicar para a mãe. E agora, o recém-nascido que está na maternidade está à disposição da 16ª Vara. Então, a gente até agora, no momento, a gente não sabe se volta para o seio da família, entendeu? Vai ter equipe, psicólogo para atender, fazer a visita, para decidir para onde a criança retorna. Se ele retornará para o seio da mãe ou se vai para um abrigo ou depois para uma adoção. Como você viu aí na reportagem, para a polícia o caso foi tipificado como tentativa de homicídio. E o crime de abandono da incapaz prevê pena de 3 meses a 6 anos. Sobre o assunto, eu vou conversar agora ao vivo com a presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB Sergipe, a doutora Acácia Gardênia Santos Leles. Doutora Acácia, boa noite, muito obrigado aqui pela sua presença no Jornal do Estado. Boa noite, Frank. Estou aqui à disposição de vocês. Pois não, a primeira pergunta, doutora Acácia, é se essa mãe pode responder também por abandono do incapaz, se ela pode ser tipificado desse jeito. Em verdade, temos aí uma instalação, um inquérito policial, que deve ser concluído já de imediato esses dias e encaminhado para a Justiça. Então, o Ministério Público deve receber esse inquérito e aí ele vai analisar, se isso se enquadra no abandono do incapaz ou na tentativa de homicídio, como foi a prisão se deu como tentativa de homicídio. Então, cabe ao Ministério Público, analisando as circunstâncias e os fatos que foram
trazidos, né, conhecimento aí através do inquérito, de que ele faça a denúncia ou de uma forma ou de outra. E do decorrer do processo, na instauração do processo, na instrução, né, do processo, identifique qual é o tipo penal específico que pode haver uma desqualificação, uma desclassificação do crime, ou seja, se ele vai ficar enquadrado como o abandono ou como a tentativa de homicídio. Doutora, a condição psicológica dessa mãe também pode ser levada em consideração nesse momento? Em verdade, assim, o estado puerperal, que a gente chama, que pode muitas vezes levar a uma mãe, levar até um filho à morte, o infanticídio, seria um outro tipo penal, né? E o estado puerperal pode ou não influenciar a conduta, mas na realidade todo e qualquer comportamento dela, a situação dela psicológica que tenha acarretado, que não me parece ter sido fruto de um estado puerperal, isso tudo vai ser apurado, né? Será também levado em consideração para a identificação, a qualificação do tipo penal específico que tenha se identificado aí nesse caso. Doutora Cássia, agora... Mas aí cabe aos profissionais, na avaliação, na apuração dos fatos, identificar. E agora, qual o trâmite com relação a esse fato, né? A esse bebê? Ele vai ser adotado? Pode ser adotado esse bebê a partir de agora? Então, existem várias possibilidades aí, né, no decorrer desse processo, porque a vara da infância, agora que assume o caso com essa situação que nós temos aí dessa criança, ela deve ficar aí, né, por mais um mês, provavelmente internada, e depois a situação jurídica dessa criança vai ser apurada por uma equipe interprofissional e o judiciário tomará a decisão. Se ela tem condições ou não, se a família, a mãe, tem condições ou não de ter de volta sua criança, seu filho, né, porque a prioridade é o interesse da criança, o superior é o interesse dela. Né? E aí, nesse caso, é possível, né, que essa criança encontre uma outra pessoa dentro do seu seio familiar, o que a gente chama de família extensa, outros parentes que tenham condições de criar essa criança, e em caso negativo, se não identificar ninguém dentro da família que tenha condições, né, de criar essa criança, então essa criança será levada para um abrigo, sim, para ser colocada para adoção. Agora, doutora Cássia, me diga uma coisa, na sua avaliação, o que leva uma mãe a abandonar um filho, ou até mesmo um filho abandonar pais idosos? Como acontece, de vez em quando acontece isso? Nós temos nós temos o abandono de incapaz, que é um outro tipo penal que pode acontecer, o abandono, porque o abandono, quando a gente fala de abandono, né, não seria somente de idosos, mas pode ser de uma pessoa, inclusive, né, com deficiência e outras situações que podem vir a ocorrer também. Alguém que esteja sob seus cuidados, sob sua responsabilidade, e você abandona de forma negligente, né, pode ser de forma culposa, né, sempre é de forma dolosa, aliás, melhor dizendo, é uma situação dolosa com a intenção de praticar uma dessas condutas, e aí, neste caso, são várias as causas, né? São várias as circunstâncias que podem levar. De uma forma geral, a gente pode dizer que existem outros fatores, né? É um fenômeno aí que pode se dizer que vem dentro de várias outras circunstâncias que levam, não só uma circunstância econômica, uma circunstância, né, de não privilegiar o interesse dessa pessoa que é dependente, né? Na realidade, todas as que a gente considera incapaz, toda aquela que não tem autossuficiência, que não tem condições dela mesma ter o seu próprio cuidado e aí sempre dependente de alguém. Então, essa pessoa precisa, né, colocar sempre no seu superior interesse, seja o idoso, seja uma criança, ou seja até uma pessoa que tem uma dependência por condições físicas, né? Ela depende de alguém e essa pessoa responsável, então, será responsabilizada. Isso vem à justiça, né? Nós temos várias áreas do direito que pode vir a responsabilizar essa pessoa por essa infração ou essa ação ilícita. Tá bom, doutora, muito obrigado. Eu falei aqui com a doutora Acácia Gardênia Santos Leles, que é da Comissão da Criança e Adolescente da OAB. Muito obrigado pela sua entrevista. Uma boa noite para a senhora. Boa noite, obrigada.